Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que estamos reunidos neste culto online para falar sobre a importância da Palavra de Deus em nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, quero começar nosso culto refletindo sobre a passagem bíblica de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esta passagem é uma afirmação poderosa da importância da Palavra de Deus em nossas vidas. Desde o princípio, Deus se revelou a nós através de Sua Palavra. A Bíblia é a fonte inesgotável de ensinamentos, orientações, consolo e encorajamento. Ao longo dos séculos, muitos homens e mulheres foram abençoados por Deus por meio do estudo e da obediência às Escrituras. No entanto, vivemos em um mundo onde muitas vezes somos bombardeados com mensagens contrárias aos ensinamentos de Deus. A mídia, a cultura popular e muitas vezes nossos próprios desejos e paixões podem nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. A Palavra de Deus, no entanto, é a nossa bússola, é o caminho que nos leva à verdadeira felicidade e paz. Ela nos ensina a amar e servir a Deus acima de tudo, e a amar e servir ao próximo como a nós mesmos. Ela nos exorta a viver vidas justas e santas, e a buscar sempre a santificação. Nas Escrituras, encontramos muitas histórias inspiradoras de homens e mulheres que viveram em épocas e situações diferentes, mas que compartilhavam a mesma fé e obediência a Deus. Essas histórias nos mostram que Deus é fiel e que Sua palavra é verdadeira. Um exemplo inspirador é o de Abraão, o pai da fé. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria o pai de muitas nações e que sua descendência seria como as estrelas do céu. No entanto, Abraão e sua esposa, Sara, eram avançados em idade e não tinham filhos. Mesmo assim, Abraão confiou em Deus e esperou pacientemente pela promessa de Deus. Finalmente, aos 100 anos, Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Outro exemplo de fé e obediência é o de Moisés, que liderou o povo de Israel da escravidão no Egito para a terra prometida. Moisés enfrentou muitas dificuldades e obstáculos em sua jornada, mas sempre confiou em Deus e obedeceu à sua vontade. Foi graças à sua fé e coragem que o povo de Israel foi libertado da escravidão e conduzido para a terra prometida. Também encontramos muitas histórias de pessoas que se desviaram do caminho de Deus e sofreram as consequências disso. Um exemplo é o de Davi, que, apesar de santo aos olhos de Deus, cometeu adultério e mandou matar o marido da mulher com que Davi pecou. Davi era sim um homem santo, segundo o coração de Deus, mas Davi pecou, cometeu adultério e mandou matar o marido da mulher com quem havia se envolvido. Isso trouxe graves consequências para ele e sua família, incluindo a morte de seu filho. A Bíblia está repleta de exemplos como este, nos quais a desobediência e o afastamento de Deus levaram a consequências desastrosas. Por isso, é importante seguir os ensinamentos de Deus e manter-se fiel a Ele para evitar essas situações difíceis. Um ponto fundamental que precisamos destacar é que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. É através dela que conhecemos quem é Deus, seus planos e propósitos para nós. Ela nos apresenta a história da salvação, desde a criação do mundo até a redenção pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Além disso, a Bíblia é um livro vivo e ativo. Ela é capaz de transformar vidas, trazer cura para as nossas feridas emocionais e espirituais, e nos dar força para enfrentar os desafios da vida. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia também é um convite para um relacionamento pessoal com Deus. Ela nos mostra que Deus nos ama incondicionalmente e que deseja ter comunhão conosco. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao estudarmos a Bíblia, devemos ter em mente que não se trata apenas de um livro de conhecimento, mas de um manual para a vida.
Ela nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus, nos orienta em todas as áreas da nossa vida e nos ajuda a crescer espiritualmente. Além disso, devemos lembrar que a Bíblia não deve ser lida de forma isolada, mas sim como um todo. Ela é composta por 66 livros, escritos por diferentes autores em épocas e contextos históricos distintos, mas que possuem uma unidade temática e teológica. É importante que entendamos o contexto em que cada livro foi escrito e que o interpretemos de acordo com o que a Bíblia como um todo nos ensina. Por fim, precisamos destacar que a Bíblia não é apenas para ser lida, mas também para ser vivida. Como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Devemos colocar em prática o que aprendemos na palavra de Deus, amando o próximo, servindo ao Senhor e vivendo de acordo com os seus mandamentos. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho, o alimento que nutre a nossa alma, e a verdade que nos liberta. Que possamos buscar a Deus através da leitura da Bíblia, colocando em prática os seus ensinamentos e vivendo de acordo com a sua vontade. Que a paz